Você já ouviu a frase: quando o amor entra pela porta, o dinheiro sai pela janela? Ela pode até soar como piada, mas revela uma verdade dura. Muitos casais se amam profundamente, mas acabam se afastando ou brigando por um motivo simples e silencioso: o dinheiro. Mas o problema não é o dinheiro em si. É a falta de diálogo, de planejamento e de conexão nos objetivos financeiros do casal. O que começa com pequenos desentendimentos sobre quem paga o quê, vira um abismo entre sonhos que nunca são realizados juntos. E por que isso acontece? Porque a maioria dos casais começa a vida a dois focando apenas na paixão e no agora. Só que a convivência revela algo essencial: amor sem organização vira frustração. Casamento é, acima de tudo, sociedade. E em toda sociedade, é preciso haver clareza, metas e responsabilidades bem definidas. É possível alinhar dinheiro e sonhos, mas exige maturidade, conversa e, acima de tudo, um plano. Ao longo deste vídeo, vamos te mostrar passo a passo como construir o equilíbrio financeiro no relacionamento, de forma leve, prática e sábia. Nada de fórmulas mágicas. Só o que realmente funciona quando o assunto é amor e dinheiro andando na mesma direção. Sonhos compartilhados, a base do equilíbrio financeiro. A verdade é que muitos casais vivem sob o mesmo teto, mas com sonhos completamente separados. Um quer economizar para viajar, o outro quer trocar de carro. Um pensa em investir no futuro, o outro mal consegue controlar o presente. E assim, sem perceber, os dois começam a remar em direções opostas. Mas quando o casal aprende a sonhar junto, tudo muda. O dinheiro deixa de ser motivo de conflito e passa a ser ferramenta de construção. Construção de algo maior, um propósito em comum. E como fazer isso na prática? O primeiro passo é simples, mas poderoso. Sentem-se juntos para conversar sobre o que vocês realmente querem da vida. Não apenas desejos imediatos, mas objetivos de médio e longo prazo. Onde vocês querem estar daqui a 5 anos? E em 10? Que tipo de vida querem viver? Que liberdade financeira desejam alcançar? Essa conversa não precisa ser perfeita. Pode até ser difícil no começo, mas ela é o alicerce de tudo. Porque quando vocês descobrem que têm sonhos em comum, ou que podem construir novos sonhos juntos, fica muito mais fácil tomar decisões alinhadas. E lembre-se, não existe certo ou errado quando se trata de sonho. O que importa é haver respeito e alinhamento. É aí que nasce o equilíbrio financeiro, quando os dois caminham na mesma direção, mesmo com ritmos diferentes. Perfis financeiros diferentes, aprendendo a conviver e equilibrar. Um dos maiores desafios em um relacionamento não está nas grandes decisões, mas nos pequenos hábitos do dia a dia, especialmente quando o assunto é dinheiro. Afinal, ninguém ensina como lidar com perfis financeiros diferentes. Um é mais cauteloso, o outro mais impulsivo. Um ama planilhas e metas, enquanto o outro só de ouvir controle de gastos já quer sair correndo. E está tudo bem. O problema começa quando, em vez de construir pontes, o casal tenta impor regras. Relacionamento financeiro saudável não é sobre pensar igual, mas sobre caminhar na mesma direção com respeito e diálogo. Tentar mudar o outro à força é como remar contra a maré. Desgasta, frustra e afasta. A chave está em reconhecer o que cada um tem de melhor. O parceiro mais racional traz estabilidade, o mais ousado, movimento. Juntos, se houver equilíbrio, esses dois perfis se completam. Mas isso exige clareza. Quem cuida do quê? Como será feita a divisão das despesas? Terão conta conjunta, contas separadas ou um pouco de cada? Quanto será reservado para o futuro e quanto para o prazer de hoje? Quando essas perguntas são respondidas a dois, com maturidade e afeto, o dinheiro deixa de ser motivo de tensão e passa a ser instrumento de parceria. E é aí que entra uma das ferramentas mais poderosas, e muitas vezes negligenciadas, do relacionamento: o orçamento do casal. Não como uma prisão, mas como um acordo de confiança mútua, registrado, acessível e flexível. Quando o casal decide juntos, define limites e celebra conquistas financeiras lado a lado, o dinheiro não separa, ele une. Porque mais importante do que controlar tudo é sentir que os dois estão no mesmo time, com os mesmos objetivos, respeitando as diferenças e construindo juntos uma vida próspera, livre e consciente. O orçamento do casal, o mapa da tranquilidade financeira. Muita gente associa a palavra orçamento com algo chato, burocrático ou até mesmo limitador. Mas, na verdade, um bom orçamento é exatamente o contrário. Ele é libertador. Porque quando o casal sabe para onde o dinheiro está indo, nasce a tranquilidade. E com tranquilidade, vem a harmonia. O orçamento do casal não é apenas uma lista de contas a pagar. Ele é um mapa que guia o relacionamento em direção aos sonhos comuns. E montar esse mapa exige 3 pilares: clareza, transparência e constância. Primeiro, clareza. Quanto vocês ganham? Quais são as despesas fixas e variáveis? O que realmente é necessário? E o que é apenas hábito ou impulso? Segundo, transparência. Não adianta esconder gastos ou tomar decisões sozinho.
Isso mina a confiança e cria distanciamento. Se vocês escolheram caminhar juntos, as finanças precisam andar de mãos dadas com a verdade. Terceiro, constância. Fazer um orçamento por um mês e abandonar no outro não resolve. A construção da estabilidade vem da repetição. Revisem juntos todos os meses. Ajustem o que for necessário. Celebrem quando conseguirem poupar ou quitar uma dívida. E aqui vai uma dica prática. Separem o dinheiro em categorias como moradia, alimentação, transporte, lazer, emergências e investimentos. Façam isso juntos. Dessa forma, o orçamento deixa de ser um peso e se transforma em um compromisso conjunto. Mas atenção, ter um orçamento é só o começo. É preciso também aprender a lidar com imprevistos, sem que eles abalem o relacionamento nem o plano financeiro do casal. Como lidar com imprevistos financeiros sem afetar o relacionamento? Nenhum casal está imune aos imprevistos. Pode ser uma demissão repentina, uma despesa médica inesperada, um carro que quebra, ou até uma emergência familiar. Nessas horas, muitos relacionamentos entram em crise não pelo problema em si, mas pela falta de preparo emocional e financeiro para enfrentá-lo juntos. Mas a verdade é que os imprevistos não precisam gerar caos, quando há planejamento e parceria. O primeiro passo é entender que não se trata de culpa, e sim de solução. Quando algo foge do controle, culpar o outro ou entrar em desespero só aumenta a dor. O casal precisa agir como uma equipe. E como se preparar para isso? Criando o que chamamos de reserva de emergência, um valor guardado exclusivamente para situações fora do previsto. Ter essa reserva é como ter um guarda-chuva em dia de tempestade. Evita que vocês se molhem completamente. Além disso, é importante manter a calma emocional e a comunicação aberta. Conversar sobre o impacto do imprevisto, reavaliar prioridades e adaptar temporariamente o orçamento são atitudes essenciais. E lembre-se, são nesses momentos de crise que o casal tem a oportunidade de se fortalecer. Enfrentar um desafio financeiro juntos, com sabedoria e união, aprofunda a confiança e a conexão. Por isso, um bom plano financeiro para o casal não é apenas sobre números. É sobre preparar o coração para o inesperado, sem deixar que o amor ou os planos de vida sejam abalados. E quando a estabilidade começa a se formar, chega a hora de um novo passo: investir juntos no futuro. Investir juntos, construindo o futuro como equipe. Depois de organizar o orçamento, alinhar os sonhos e se preparar para imprevistos, o casal entra numa nova fase, a fase da construção. É aqui que o dinheiro deixa de ser apenas um meio de sobrevivência e se torna uma ferramenta para realizar projetos maiores. Investir juntos não significa que tudo precisa estar em uma conta só ou que vocês tenham que pensar exatamente igual. Significa, acima de tudo, definir metas em comum e traçar uma rota para alcançá-las. Pode ser comprar a casa própria, garantir a aposentadoria tranquila, abrir um negócio, viajar pelo mundo ou proporcionar uma boa educação para os filhos. O importante é que o investimento tenha propósito, que ele faça sentido para os dois. Porque quando há propósito, há motivação. E com motivação, o dinheiro flui com mais consciência. Comecem estudando o básico: renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, previdência. Não precisam virar especialistas, mas precisam saber o mínimo para tomar decisões inteligentes. E, se necessário, contem com ajuda profissional. O importante é não deixar o dinheiro parado. Afinal, deixar de investir é como deixar de cuidar do futuro. Além disso, estabeleçam um valor mensal para investir, mesmo que seja pouco no início. A constância é mais importante que a quantia. Aos poucos, os resultados aparecem. E mais do que o saldo na conta, vem o sentimento de construção, de realização conjunta. E aqui está uma verdade transformadora: casais que investem juntos crescem juntos. Crescem financeiramente, emocionalmente e em maturidade. Mas ainda há um último ponto que muitos casais ignoram, e que pode sabotar toda a jornada: os hábitos financeiros silenciosos que minam a paz. Os hábitos financeiros silenciosos que sabotam o casal. Nem sempre são os grandes gastos ou as crises que destroem a saúde financeira de um casal. Muitas vezes, o que mina o equilíbrio são pequenos hábitos silenciosos, quase imperceptíveis, mas que se repetem dia após dia. Um exemplo: compras impulsivas inofensivas com cartão de crédito. Gastos ocultos que não são comentados. Aquela fugidinha do orçamento com a desculpa de eu mereço. Ou ainda, decisões financeiras tomadas no calor da emoção, sem consultar o parceiro. Esses comportamentos, apesar de parecerem pequenos, geram acúmulo de tensão, falta de confiança e frustração. O dinheiro, que deveria unir, passa a ser um gatilho para conflitos. Por isso, é fundamental desenvolver consciência e responsabilidade individual dentro da vida financeira do casal. Cada um precisa olhar para os próprios hábitos e perguntar: isso contribui ou atrapalha nosso equilíbrio? E mais, cultivar rotinas financeiras saudáveis. Reservar um momento por semana ou mês para revisar os gastos juntos, comemorar as conquistas, ajustar o que for preciso, sempre com leveza e respeito.
O casal também precisa aprender a dizer não para pressões externas. Muitas vezes, gastamos além do que devemos para agradar os outros, manter aparências ou competir com padrões irreais. Isso desgasta o bolso e o relacionamento. A maturidade financeira está em saber que nem tudo precisa ser agora, nem tudo precisa ser comprado, e nem todo desejo precisa ser atendido de imediato. Escolher esperar, planejar e priorizar juntos é sinal de sabedoria. E é nessa maturidade que nasce o verdadeiro equilíbrio, não apenas o financeiro, mas o emocional, o espiritual e o relacional. Dinheiro como ferramenta de união, e não de separação. No fim das contas, a verdadeira vitória de um casal não está apenas em juntar dinheiro, mas em juntar histórias, superar fases difíceis, construir algo maior do que cada um poderia fazer sozinho. O dinheiro, quando bem utilizado, é só uma ponte, nunca o destino. Casais que encontram equilíbrio financeiro vivem mais leves. Não porque têm muito, mas porque sabem administrar com sabedoria, respeitar os limites um do outro e celebrar cada conquista como uma equipe. Eles entendem que o dinheiro serve às pessoas, e não o contrário. E se você chegou até aqui, saiba, vocês já estão dando um passo importante. Porque refletir sobre tudo isso, conversar, ajustar rotas, aprender juntos, é isso que transforma a relação com o dinheiro, e, mais do que isso, a relação um com o outro. Não se trata de alcançar a perfeição. Haverá erros, deslizes, dúvidas. Mas o que importa é que vocês estejam dispostos a crescer juntos, a recomeçar quantas vezes for necessário, a escolher o nós acima do eu, até mesmo nas finanças. Lembre-se, o amor amadurece quando enfrenta desafios e escolhe permanecer. E o dinheiro, quando usado com propósito, pode se tornar um dos maiores aliados do amor. Que este vídeo tenha sido mais do que um conteúdo informativo. Que ele tenha plantado uma semente de reflexão, reconciliação e inspiração no coração de vocês. E se esse conteúdo fez sentido, compartilhe com outros casais. Afinal, todos merecem viver uma vida financeira mais leve, unida e cheia de propósito.